Hoje eu quero falar sobre o prato predileto de Jesus. Qual é o seu prato predileto? Qual a comida que você mais gosta? A gente tem muitas preferências, né? Eu acho que eu gosto de peixe, né? O prato predileto acho que é peixe. Nossa, uma cabeça de tilápia, que delícia. Também. Queridos, eu acho que não foi tarefa muito fácil para Jesus evangelizar a mulher samaritana. Não foi moleza não para Jesus evangelizar. Você vai por conta, a gente vai perceber nesse texto, a gente não leu tudo, mas a gente vai perceber que Jesus teve que mudar de estratégia agora. Jesus estava numa linha, na palavra, no ensino, fazendo perguntas para ela, e nada entrava no coração daquela mulher. Eu quero dizer para vocês nessa noite que a mulher samaritana, ela representa todas as pessoas deste mundo que estão vivendo a sua vida normal, a sua vida natural, sabe? Representa todas aquelas pessoas que têm um certo conhecimento a respeito de Deus e às vezes até frequentam uma religião, vamos dizer assim, mas que ainda não tiveram, sabe, o seu encontro, a revelação da graça, do amor de Deus, da salvação de Deus nas suas vidas. Eu acho que a mulher samaritana, ela representa todas essas pessoas, por aquilo que a gente percebe no texto, né? E de cara eu digo para vocês que Jesus naquele dia, ele parou naquele poço, não só porque ele estava com sede, sim, ele estava com sede. Era hora sexta, por volta do meio-dia, Jesus caminhando, certamente ele estava com sede. Mas eu diria que ele passou ali muito mais para oferecer água do que para beber água. Porque Jesus tinha a verdadeira água. Jesus tinha água viva para oferecer para aquela mulher. E eu disse que não foi tarefa fácil para Jesus evangelizar aquela mulher, porque para quase todos os argumentos de Jesus, ela tinha uma resposta pronta. Todas as perguntas que Jesus fazia, ela tinha um escape, ela tinha uma justificativa. Quando Jesus disse para a mulher, dá-me de beber, ela falou assim, como sendo o Senhor judeu, que pede para mim, que sou mulher samaritana, e o texto explica que os samaritanos não se davam com os judeus. Então, de imediato, ela tinha uma palavra, talvez para contestar, ou simplesmente para discordar de Jesus. Jesus falou para ela assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede dar-lhe de beber, você lhe pediria e ele te daria água viva. Aí ela responde, mas Senhor, você é fundo. O Senhor não tem por que tirar a água. Percebe que Jesus estava tentando levar aquela mulher para uma conversa espiritual e ela estava falando de coisas naturais. Senhor, o Senhor até acorda, nós vamos lá aqui, o poço é fundo, como é que o Senhor vai tirar essa água? Aí Jesus disse assim, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede eternamente. Aí ela fala assim, eu acho que foi até num tom irônico, porque ela fala assim, então me dá dessa água, porque eu não tenho que voltar aqui mais. Mas eu acho que ela estava sendo irônica até esse ponto. Não é? E lá na frente, a gente não leu, mas Jesus vai dizer para ela assim, olha, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela falou assim, sim, Senhor, eu sei. Eu sei que o Messias há de vir, e quando ele vier, ele vai nos explicar todas estas coisas. Então, por isso que eu digo para vocês, a mulher samaritana, ela representa todas aquelas pessoas que ainda estão esperando o Cristo voltar. Você sabia que tem muita gente que está esperando o Messias voltar? Trazer água. Mas ele já veio, não veio? A verdade é que ele já veio, ele já trouxe
E nós já estamos bebendo dessa água viva, né? Quem já está bebendo dessa água viva? Glória a Deus. E tem gente que está esperando o Messias chegar lá na frente. Mas ele já veio, amado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando Jesus fala assim, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ela respondeu dessa forma, né? Senhor, eu sei que o Messias há de vir. Nesse ponto, Jesus deu uma resposta para ela, amado, que eu imagino que ele não tinha dado a ninguém ainda, até aquele momento. Ele disse para ela, eu o sou. Eu que falo contigo. Eu sou o Messias. E naquela hora, aquela mulher foi tão impactada, ela foi tão impactada por essa verdade, né, da palavra de Deus, essa verdade universal da palavra de Deus, e ela ouviu do próprio Jesus, e até aquele momento ela estava tão relutante, né? Mas agora, os olhos daquela mulher se abrem, e ela consegue entender no seu espírito, não mais na sua mente. Tem gente que só está com a palavra na mente, não desce do espírito, e aí não consegue entender. Enquanto nós não abrimos o nosso coração para receber a água viva, e essa água descer no nosso coração, a gente não vai beber, não vai conseguir beber da água viva. Tem muita gente que a palavra está só na mente, só no intelecto, tentando dialogar, tentando às vezes até contestar as pessoas com a palavra apenas na mente. E essa pessoa nunca vai entender. Então, naquele momento, amados, os olhos daquela mulher se abrem, e a sua vida será totalmente transformada, porque ela acabou de beber da água viva que Jesus estava dando a ela. Amém, irmãos? Aquela mulher, ela estava ali naquele poço com uma vasilha. Ela tinha um cântaro, ela foi buscar água, ela foi encher aquele cântaro de água, porque ela levava aquela água para sua casa para consumo, para beber, para cozinhar, quem sabe dar para os animais. Ela fazia isso, com certeza, com muita frequência, talvez todos os dias ela ia naquele lugar para buscar água. Mas no versículo 28, aí, a gente não leu, depois você que está com a sua Bíblia aberta, há um detalhe maravilhoso, né? Que vai, no caso, atestar essa mudança, essa transformação que houve na vida daquela mulher. Diz aí o versículo 28, quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade. Puxa vida! Mas o que aconteceu, Márcio? Por que aquela mulher foi à cidade? Por que ela não foi levar água para sua casa como era de costume, se ela estava com o seu cântaro ali para encher de água e ir para casa? Mas o texto diz que ela foi para a cidade. O que ela foi fazer na cidade? Eu digo para vocês que quando alguém se rende ao Evangelho de Jesus, quando alguém se rende à palavra de Jesus, as coisas normais, as coisas naturais, elas já não são mais prioridades para nós. Quando uma pessoa verdadeiramente abre o seu coração para receber a palavra de Jesus, aquilo que a gente fazia corriqueiramente todos os dias, a nossa rotina, tudo isso é alterado por causa da água viva, por causa da revelação da glória, da graça, da salvação de Deus que nós recebemos do Senhor. Por isso que aquela mulher agora mudou a sua rotina. Ao invés de ir para casa levar água, ela foi para a cidade. Puxa vida! Foi fazer o que na cidade, amados? Eu quero dizer para você que quando a gente realmente tem esse encontro com o Senhor, as coisas do reino de Deus começam a ter prioridade na nossa vida, sobre todas as outras coisas. As coisas espirituais começam a se sobressaírem sobre as coisas normais e corriqueiras que a gente faz todos os dias, amados. As pessoas podem até estar vivendo uma vida natural, uma vida normal, sabe? Aqui na terra. Talvez ela tenha um bom emprego, talvez ela tenha bons relacionamentos, talvez ela tenha condições de fazer viagens, né, de viajar para o exterior.
Quem sabe as pessoas até frequentam, como eu disse no início, até frequentam uma religião, uma igreja, né? E elas estão assim, acomodadas à sua rotina. Mas quando elas verdadeiramente bebem da água viva, entendem a graça oferecida por Jesus, então as vidas delas são totalmente impactadas. E agora elas começam de fato a fazer a vontade de Deus. Porque até então a gente vivia para nós mesmos. Até então a gente vivia para os nossos deleites, né, para os nossos sonhos. A gente vivia para aquilo que era importante para nós. Mas quando a gente recebe algo que é maior, que é mais importante, são essas coisas agora que começam a fazer parte da nossa vida, né? E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Então, deixar o canto e ir à cidade tem alguns significados para nós. Talvez o primeiro significado que essa frase tem para nós, deixar o canto e ir à cidade, é deixar o antigo modo de viver. Antes eu vivia de uma maneira, agora, com Jesus na minha vida, eu tenho um novo estilo de vida. O meu estilo de vida é de adoração, é de louvor, é de cultuar o Senhor, é de viver para a glória dele, é fazer a vontade dele, não mais a minha vontade, nem mais. É deixar os meus próprios interesses em favor dos interesses do reino de Deus. É isso que acontece com a gente. É deixar de sobreviver, de vegetar, de viver uma vida normal e natural. E é dar o salto da fé para agora viver a vida que verdadeiramente importa. Amém, irmãos? Para a gente viver a nossa vida aqui na Terra, o ser humano, o que ele precisa? Ele precisa de coisas naturais. Né? Ele precisa de beber da água do poço normal. Né? Eu me lembro que quando eu morava no Paraná, a gente tomava água do poço mesmo. Tirava água do poço, uma água fresquinha. Tinha lá um maçarico lá, a gente descia o balde lá no fundo, tinha um peso, assim, o peso tomava o balde, ele enchia de água e a gente puxava a água. Né? E aí, com aquela água, a gente botava lá para beber, aquela água, colocava lá na pipa, né? A gente tomava banho, a gente fazia tudo aquela água. Então, para a gente aqui, para nós vivermos aqui na Terra, o ser humano precisa de beber água do poço aqui da Terra. Mas, para viver no céu, a gente precisa beber a água viva, que só Jesus tem para nos dar. Amém? Sem beber essa água viva, a gente não tem como experimentar o céu. Não tem como viver no céu, porque lá não tem água do poço aqui na Terra. Lá tem a água que jorra diretamente da fonte. E Jesus, diz a Bíblia, ele é a fonte de água viva. E lá em João diz também assim, né? No outro texto, no capítulo 7, diz assim: aquele que beber dessa água, se fará nele uma fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ela foi fazer o que na cidade? A Bíblia diz que ela foi falar para as pessoas daquela cidade. Ela foi testemunhar. Veja, ela mudou sua rotina. Ela não foi para casa, mas ela foi para a cidade. Aquela mulher já começou ali a viver para Deus. Ela começou a partir dali já viver para fazer a vontade do Pai, a vontade de Jesus. Ela começou a viver já em prol do reino, não em prol de si mesma. As coisas dela já ficou em segundo plano. Diz a Bíblia que ela foi até a cidade e disse para aqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será esse o Cristo? Não será esse o Cristo? E quando foi que isso aconteceu? Lembra que eu estava dizendo para vocês no começo? Que tudo que Jesus dizia a ela, ela rebatia? Tudo que Jesus dizia para ela, ela tinha uma justificativa. Aí Jesus mudou a estratégia. De repente, você vai perceber aqui que Jesus muda a estratégia aqui no versículo 15. Versículo 16. Jesus disse a ela: vai, chama o teu marido e vem cá.
Puxa, o que isso tinha a ver com a conversa anterior? Parece que não tinha nada a ver. É que Jesus, naquele momento, ele muda a estratégia de evangelização. Jesus disse: vai, busca, chama o teu marido, traz ele aqui. Aí ela disse: mas eu não tenho marido. Jesus falou: bem disseste, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é teu. Aí a ficha caiu. Quem é este homem? Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será esse o Cristo? Quando Jesus falou, lançou a ela, deu a ela uma palavra de conhecimento, de revelação, ela falou: mas esse homem não me conhece, como é que ele sabe disso? Não será ele o Cristo? Mas nessas alturas, ela já tinha bebido da água. Nessas alturas, ela já tinha entendido que Jesus era o Messias, porque ele disse: eu sou, eu que falo contigo. E quando ela disse isso para aqueles homens, foi interessante, porque os homens deram crédito à palavra dela. Eu diria, já havia algo dentro dela que fazia com que as pessoas acreditassem. Sabe, amados, quando você bebe da água viva, eu quero que você entenda isso que eu vou te falar agora, nem estava aqui na palavra. Quando você bebe a água viva, você passa a ser agora agente do reino de Deus. Algo novo tem dentro de você, porque quando você vai falar, você vai testemunhar para alguém, este alguém, pelo poder de Deus, vai dar ouvido à sua palavra. Deus vai usar a sua vida para levar água para outras pessoas, entende? É isso, quando você vai e fala do amor de Deus para o seu vizinho, para o seu amigo, para a sua família, você convida essa pessoa, faz um convite a ela para vir à igreja, para ouvir a palavra. Naquele momento, o Espírito Santo que está dentro de você começa a trabalhar, e você agora está levando água viva, um convite vivo, porque Deus tem interesse que aquelas pessoas conheçam, Deus tem interesse que aquelas pessoas bebam também da água que você já bebeu. Entende, irmãos? Exatamente isso. Aqueles homens acreditaram nela. A Bíblia diz que eles vieram, a cidade inteira vieram ver Jesus. E eles ouviram Jesus falar. Depois a mulher encontrou com eles. Eles disseram para ela assim: olha, agora nós cremos, não pelo que você nos falou, mas porque nós mesmos temos ouvido e temos crido e sabemos verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Aquela mulher que agora já estava a serviço do reino, ela já estava agora fazendo a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem. Eu digo uma mensagem breve, mas concisa, importante. Eu disse para vocês que o tema da mensagem nossa era o prato predileto de Jesus. Você sabia que Jesus também tinha uma comida predileta? Jesus também tinha um prato predileto? Por que será que Jesus gostava? Sabe que era de peixe? Hein? Sim, você acha que era de peixe, Antônio? E você, Gabriel? Qual que era a comida predileta de Jesus? Difícil, hein? Mas está escrito aqui. Vamos ver aqui, olha aqui. A Bíblia diz que quando Jesus parou lá no poço para conversar, Jesus começou a evangelizar aquela mulher suando a camisa ali para evangelizar a mulher. Os discípulos dele saíram, não ficaram ali. A Bíblia diz que eles foram na cidade. Mas eles não foram na cidade para evangelizar, não. Eles foram lá porque eles estavam com fome. Eles foram comprar comida. E justifica, né? A gente tem que comer, né? No meio-dia, já estava com fome, né? Ô Jesus, fica aí. Vamos lá comprar comida. Foi todo mundo comprar comida. Não ficou nenhum de Jesus. Todo mundo. E quando eles voltaram da cidade, Jesus já havia terminado de evangelizar aquela mulher. A mulher já tinha bebido da água viva, a mulher já tinha sido transformada. Mas aí eles ofereceram comida para Jesus. Jesus, daqui, eu não sei se era uma marmita, se era aquele tempo, acho que nem tinha, não sei, né? Olha, pão, você comia muito pão naquele tempo, né? Pão de sírio, uma coisa assim. Jesus, ele falava: Jesus, come. Aí Jesus falou para ele assim: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem.
Aí eu disse, ué, será que alguém trouxe comida para ele? Quem será que deu comida para ele? Esse cara assim, sempre olhando, porque estava um perguntando para o outro. Jesus, percebendo que eles não estavam entendendo nada, Jesus virou para eles e disse assim, ó, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E a minha comida, o meu prato predileto é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Olha a comida de Jesus, amados. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a vontade de Jesus. Esse é o prato predileto. Eu volto a perguntar, qual é o nosso prato predileto? São as nossas coisas? São os nossos interesses? Ou são os interesses do reino? Quantas vezes você tem tirado, quantos dias você tem tirado para jejuar? Porque uma coisa que nos habilita a fazer a obra é jejuar, é orar, é buscar o Senhor. Isso nos capacita para levar água viva para as pessoas. E muitas vezes nós não temos água viva, porque nós estamos secos, porque a gente não tem orado o suficiente, não tem buscado o Senhor o suficiente. E quando nós jejuamos com propósito de ser bênção na vida das pessoas, isso agrada ao Senhor. E aí a gente começa também a ser como Jesus, né? A minha vontade é fazer, a minha comida é fazer a vontade do Senhor. Deus tem muito interesse de encontrar na igreja dele filhos que também estão dispostos a fazer a vontade dele do que a própria vontade. A nossa carne quer sossego, a nossa carne quer descanso, a nossa carne quer dormir, a nossa carne quer comer comida boa, mas o nosso espírito, o prato predileto do nosso espírito, quando eu falo espírito, é o espírito novo, o homem recriado, é um prato vazio, é um prato de jejum. Sim, isso alimenta o novo homem que foi recriado em nós através de Cristo Jesus. Amém, Pai? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, e ao fazer isso exatamente naquele horário, Jesus estava ensinando que a vontade do Senhor precisa estar muito forte dentro de nós, porque senão a gente não vai renunciar a nada. A gente não vai conseguir renunciar a nada para fazer a vontade do Senhor. E o fato de Jesus ter evangelizado aquela mulher naquele horário, e depois falar para Jesus que falar para o seu discípulo que tinha uma comida diferente, significa que Jesus, a prioridade dele estava acima das suas próprias satisfações e interesses na carne, né? Qualquer conforto, qualquer descanso, e fazendo para nós qualquer entretenimento, né, que possa nos tirar da nossa consagração, da nossa busca ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Que a vontade do Pai, né, que é distribuir graça, distribuir água viva, possa se cumprir na minha vida e na sua vida. Que Ele encontre em nós um coração sedento de fazer a vontade dEle, né? Ele disse, aí continuando na leitura, a gente não leu, depois que você vai ler em casa, Ele falou assim para os discípulos, vocês dizem que ainda falta 4 meses até chegar a colheita. Porém, eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a colheita. Erguei os vossos olhos. A gente falou assim, não, acho que eu não vou convidar não, eu não vou falar de Jesus não, ela não está pronta ainda. Jesus está dizendo assim, olha, os campos já estão brancos. Ou seja, em todo o tempo tem pessoas maduras para ser colhidas. Em todo o tempo, todos os dias, todos os instantes, tem frutos maduros esperando para alguém passar lá e colher para Jesus. O que nós precisamos é fazer a vontade do Pai. E muitas vezes é renunciar ao conforto, renunciar ao entretenimento para buscar mais o Senhor. É difícil a gente não falar do bendito entretenimento, né, que hoje tem tomado o tempo de todo mundo. Não é verdade? E nós precisamos tomar muito cuidado. Porque é bom, é
confortante, relaxa, faz com que a gente se distraia. Mas se você não tomar cuidado, você fica a noite inteira, o dia inteiro, no entretenimento. Né? E aquilo que era verdadeiramente prioridade vai ficando para lá. E aí a gente precisa renunciar, ter força para renunciar o nosso entretenimento, o nosso bebezinho, né? O nosso bebelô, o nosso mimo, que é o nosso celular. Vamos ter mais cuidado com o nosso celular, em nome de Jesus. Amém? Todos os dias tem frutos no ponto para serem colhidos, e Deus quer fazer isso. Existem ainda muitos espaços vazios aqui no nosso banco, por onde chega aqui de manhã, nosso professor de escola dominical, ele fala assim: bom dia, bancos, tudo bem com vocês? Quem sabe vocês se convertem hoje? Então, há muitos espaços ainda do ladinho nosso, né? Será que não tem um vizinho, um amigo nosso, que nós podemos levar água viva para ele? Tem sim. O que nós precisamos é erguer os nossos olhos, que a gente vai ver os frutos que estão aí. Essa semana, Sandra ligou com um vizinho da rua de baixo aqui, e já está me engatilhando uma visita. Vai ir lá levar água viva para eles. Amém? E Jesus tem nos capacitado para isso. E Jesus tem capacitado você também. Fala, mas eu não sei pregar, pastor, igual o Senhor prega. Mas você tem testemunho para dar daquilo que Jesus fez na sua vida, não tem? Você acha que isso que Jesus fez na sua vida é pouca coisa? Não é não. Então vai lá, conta tudo que o Senhor Jesus te fez. Lembra que Jesus falou isso para o endemoniado de Gadara? Aquele homem que tinha legiões de demônios em cima dele. Jesus o libertou e ele queria seguir Jesus. Jesus falou assim: não vai comigo não, mas vai para a sua casa, para os seus, e conta a eles tudo que o Senhor te fez. Ele não tinha aprendido teologia, não tinha aprendido pregar, nada. Ele só tinha o testemunho dele, que ele era um demoninhado, cheio de demônios, vivia nos sepulcros, e agora ele estava são, estava nu, ele andava nu, agora estava vestido, ele não tinha sossego, agora estava em paz, e estava em pleno juízo. Senhor, vai e conta para os seus tudo que o Senhor te fez. É isso. Você só chega lá e fala assim: eu quero dizer para vocês que eu era isso, mas agora Jesus fez isso e isso. Antes eu não tinha paz, antes eu não tinha alegria, antes eu bebia água natural, hoje eu bebo água viva. Jesus te ama e tem água viva para você. Tchau. Tá bom, o Espírito Santo vai fazer o resto. O Espírito Santo vai fazer o resto, amém?